Bom, pessoal, vamos começar aqui. Começar pelo nosso índice. Vamos apagar tudo aqui. Gráfico de 4 horas. Seguinte, no macro aqui a gente tinha essa consolidação, o mercado rompeu essa estrutura, criou essa referência para a gente, né? Mitigou a nossa referência até os 50% e fez o nosso rompimento do boss. Depois a gente criou essa onda novamente e o mercado mitigou. Então a onda macro que a gente acaba estando essa aqui, ó. Tá? O mercado vem até esse order block, né? E começa o processo de expansão novamente. Então, a gente tem expansão, mitigação e expansão novamente, certo? Feito isso, a gente desce aqui por uma hora, tá? Descendo por uma hora, o que que a gente visualiza? Dentro dessa estrutura, a gente teve uma quebra, né? Ó, tá vendo? Então, a gente teve uma quebra de estrutura, um choque do movimento, e criou uma referência, onde essa referência mitiga e vem fazer um rompimento. Então, a gente pode trazer também uma onda autista aqui, tá? Deste movimento, tá? Onde o mercado pode estar o quê? Chegando numa região talvez até de desconto, onde o mercado pode começar a recuperar para fazer certos movimentos desse aspecto, tá? E também a gente visualiza aqui, ó, um novo choque também no movimento, que cria mais uma referência para a gente. Essa referência baixista, né? A onda que rompeu, ó, foi essa onda aqui. Pronto. Temos três estruturas aqui diferentes. Então, o que que a gente tem que começar a observar? O que que interessa para a gente? Interessa o mercado voltar para essa região para a gente pensar em venda. Interessa o mercado talvez voltar para essas regiões e a gente começar a pensar em compra, tá? Para fazer essa mitigação dessa pernada. Então, vamos marcar aqui, por exemplo, esse order block. Isso no gráfico de uma hora ainda, tá? A gente vai passar a refinar. Vou marcar ele de outra cor, tá? Aqui a gente tem um imbalance também, ó, que gerou para a gente um Fair Value Gap grande ainda, né? Deixa eu só ajustar esse começo da onda. Beleza. Vamos descer para os 15 aqui e começar a observar. O mercado, nos 15, a gente pode observar o seguinte. A gente teve essa movimentação que mitigou, rompeu, depois mitigou até lá em cima, depois fez esse rompimento. Essa onda, vamos só tentar refiná-la. Essa onda já mitigou, tá vendo? Então a gente pode refiná-la mais ainda. Inclusive, ela já mitigou aqui também, tá certo? Então, vamos refinar essa onda que a gente está atualmente mais ou menos no micro aqui. Inclusive, o mercado cria liquidez nessa estrutura, ó, né? Essa liquidez, ela é capturada, tá certo? Essa liquidez é capturada e já vem para rompimento aqui. Inclusive, a gente tem praticamente um colosso, temos liquidez nessa região, tá certo? Observando isso, o que que tem válido para cima? A gente tem válido ainda, por exemplo, essa região de venda e essa região aqui. Vamos tentar refinar mais ainda, tá? Aqui a gente tem um Fair Value Gap. Vou descer para os 5 para a gente diminuir nossos stops, tá? Seguinte, esse imbalance ainda está validado, ó. A gente dá uma refinadinha nele. Inclusive, essa liquidez que já foi capturada passou a ser aqui, tá? E lá embaixo também temos liquidez. Que, inclusive, se ele romper aqui, vai ser um boss, né? Por enquanto, vamos deixar como liquidez. Se ele fizer esse rompimento, a gente muda como boss, tá certo? Então, aqui temos regiões interessantes para a gente, onde podemos refinar algumas estruturas. Esse order block, e temos esse aqui também, tá? Beleza. Temos essas estruturas marcadas para as nossas vendas. Ah, Luiz, não tem um Fair Gap aqui? Tem, mas ele está muito próximo aos 50. Eu vou dar preferência para vender mais caro aqui, tá certo? Inclusive, o mercado já veio testá-lo, né? Ó, se você reparar, ó, ele meio que já fechou esse imbalance aqui, tá? Beleza. Bom, ah, aqui para baixo, vamos descer para os 15 aqui, só para a gente refinar aqui nos 15. Ó, esse cara aqui, a gente pode refiná-lo para cá,
tá? Esse cara aqui a gente pode refinar com esse cara e esse imbalance junto, tá? Vamos só descer para o 5 para ver se a gente consegue melhorar isso. Beleza, ó, esse order block ficou marcado. Aqui, esse imbalance, a gente consegue vir para cá com ele, ó, dar uma refinadinha nele. Beleza. Pode ser a nossa região de compra, tá? Aqui, eu refinaria mais para cá, que vai ficar abaixo dos 50 desse macro meu, tá? Beleza, ótimo. Vamos só estender para cá. Beleza. Qual é a nossa estrutura para o índice? Nossa estrutura para o índice é a seguinte. Essa captura com essa venda ali, tá? Essa venda também pode ser feita aqui. Então, temos duas estruturas vendedoras. Caso o mercado abra guepado para baixo, a gente tem esse conjunto de um Fair Value Gap com um Order Block. A gente pode tentar algo na mitigação dele, tá? Então, a gente pode tentar, por exemplo, aqui nessa intersecção, nesse movimento. Opa, tá? Então, algo aqui, ou você pode fazer duas operações, uma aqui, outra aqui. Deixa eu só ver o tamanho dos stops. 140, esse aqui vai estar menor ainda. 100, beleza, tá justo. Então, você tem essas duas estruturas. Inclusive, se ele abre rompendo aqui, você tem um boss nessa estrutura. Tá bom? Você tem que trazer toda essa referência para cá. Tá certo? Então, índice feito. Só para a gente visualizar aqui e olhar o macro, olhando o macro, o que pode acontecer? A gente tem essa região de desconto, essa região de desconto. Aqui embaixo é um cenário melhor do que aqui, que a gente tem a intersecção das duas referências, né? Lembra, desconto da macro e desconto da micro. Fica melhor do que às vezes só o desconto da micro ali, tá certo? Mas a gente pode analisar isso. Quem quiser esperar, às vezes o mercado abre guepado, abre aqui, ó, você pode esperar uma quebra de estrutura e tentar subir com ele para depois descer, tá bom? Então, observar essas estruturas aqui. Trazendo para o mini dólar, vamos puxar também desde o gráfico de 4 horas. A gente tem o último rompimento nosso aqui, né? O que traz para a gente uma referência maior aqui, ó. Essa referência não mitiga. Então, assim, o macro mesmo, a gente está olhando nessa estrutura, tá? O que valida para a gente, até no macro, né? Este POI comprador, ó. O mercado está, inclusive, beijando abaixo. E aqui, se a gente observa, né? Aqui é uma zona de liquidez, o mercado pode só capturar essa liquidez e fazer um movimento de expansão novamente. Isso é interessante para a gente, tá? Vamos descer para 1 hora. Descendo para 1 hora, a gente visualiza outras coisas também, né? A gente visualiza uma quebra de estrutura, que gera para a gente uma referência baixista, tá? Baixista, tá vendo? Essa onda aqui rompeu. O que valida também este POI. Isso aqui está numa hora ainda, tá? Vou deixar de outra cor para a gente não se perder. O que tem também um Fair Value Gap aqui, um Fair Value Gap aqui e um OB lá em cima. Pô, Luiz, tu pintou a região toda de prêmio. Beleza, a gente vai refinar ainda, tá? Então vamos com calma. Detalhe muito importante aqui, o mercado já chegou nos 50% desse macro. Podemos ainda usar isso como possível liquidez para esse tipo de movimento aqui, ó. Tá? Já vou até desenhar um pouco no macro. Lógico que às vezes esse stop está um pouco salgado, deixa eu ver, 20 pontos, né? Então a gente vai ter que refiná-lo. Ó, inclusive aqui no Mora a gente já consegue refiná-lo para cá. A gente traz por tempo gráfico menor, a gente refina mais ainda, tá? Para esse movimento, certo? O que acontece aqui também? Dentro desse movimento, a gente já chegou nos 50%. A gente pode criar outra referência que houve um choque aqui, ó. Ver se vocês estão acompanhando. Que às vezes esse mercado nem volta para capturar liquidez. E a onda que rompeu foi essa onda. O que valida para a gente este foi aqui, ó.
comprador, como uma possível entrada de confirmação, tá? Vamos diminuir o tempo gráfico aqui. Ó, primeira coisa, vamos lá. Vamos refinar esse fera, tá? Ah, aqui também dá pra gente dar uma... Vou deixar esse cara aqui de trás, tá mais bonito. Esse fera aqui a gente já consegue refiná-lo também. Esse carinha também a gente consegue refiná-lo. Para cá, tá? Beleza. Aqui, a gente não consegue refinar tanto nos 15. Ó, inclusive aqui ele cria um ponto de liquidez interessante para jogar para esse power comprador. Então a gente tem uma estrutura assim, ó. Ah, Luiz, esse stop tá muito grande, beleza? Desce para o 5. Vamos ver só o tamanho do stop pra gente ver. É, realmente, tá grande. Então a gente pode descer para o 5 e refiná-lo, né? Aí a gente vai ter duas entradas refinadas. Essa e essa aqui, ó. Logo abaixo da liquidez. Então a gente teria uma entrada com stop de 4 pontos, outra de 4 pontos, tá? Então, por exemplo, no refino aqui, a gente teria duas entradas. Essa, tá certo? Beleza. Aqui, vamos ver se a gente consegue refinar para os 15. Eu não refinei para os 15 aqui. Ó, beleza. Só para ver se ele captura essa liquidez. Caso não, às vezes o mercado vem embora para cá. Detalhe muito importante. Vamos voltar para uma hora só para a gente entender o macro. Cuidado com essas vendas, tá? Porque o mercado está em expansão e ele já mitigou, às vezes ele vem direto. Então, essas vendas, se vocês fizerem, busca não carregar tanto, né? Ah, vou fazer um 10 para um, 5 para um 8 para um. Talvez essa venda ande menos, né? Pelo fato do mercado já ter mitigado e agora quer fazer movimento de expansão novamente. Então, cautela nela aqui, tá? Vamos ficar só de olho nesses movimentos. Inclusive, está meio grande, né? Vamos ver se a gente consegue só refinar este último Fairway Gap. Esse aqui já tá, tá? Então, cuidado com os stops aí nessa estrutura. Mas o macro tá interessante, tá? Então, só para recapitular, a gente pode ter a captura de liquidez aqui, aqui entradas de confirmação e movimento altista. Se ele abre guepado para cima, a gente pode talvez tentar descer com ele, mas talvez com um pouco mais de cuidado pelo fato do mercado já ter mitigado, tá? Diferente do índice, se vocês olharem, né? O índice, repara que porque não é perigoso a gente vendê-lo. Primeiro que no macro ele já veio aqui, e aqui ele ainda não chegou no 50% do macro também aqui, ó. Tá vendo? E nem desse micro. Então o mercado ainda pode estar no movimento, ó, de queda, né? Fora que é o movimento principal do macro, que é de queda, tá certo? O S100, vamos começar pelo S100 ao invés de começar pelo Forex, ele também. Começar um pouco diferente a semana. Seguinte, só para a gente ver aqui, lá no calendário econômico, sexta-feira, o negócio foi feio, né? Ó, já petróleo fechou com 5 de alta, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ó, o mercado abriu agora, olha como que tá. Tá bem estável, por enquanto. Vamos ver como é que vai ser durante a madrugada aí. O ouro também tá bem estável, mas sexta-feira fechamos com 5% de alta, para mais, né? Então, assim, o VIX nosso estava com... O VIX nosso estava com 11,5 de alta. Para quem não sabe, VIX é índice do medo, né? Então, ó, a gente já tem mercados abrindo levemente positivo, né? Estados Unidos, então o S30, o S&P, Nasdaq abrindo em leve alta. Isso tá interessante. Vamos ver como é que se sustenta até amanhã, tá? Bom, falando de Nasdaq, vamos para ela. Movimentos principais aqui, tá? O que que a gente tem? A gente tem um movimento altista nela, que o mercado mitiga, não consegue romper topo, faz o choque do movimento e perde referência principal, inclusive. Depois do choque, né, ele fica nessa onda. E aí a gente tem uma estrutura da seguinte maneira. Vamos lá.
O mercado está aqui, ele fez esse rompimento. E a gente tem uma consolidação que a gente pode trazer como drop, base, drop e trazer essa onda para cá. O mercado vem, estende essa onda, mitiga, falha, rompimento, cria um equal lows aqui. Então ele cria liquidez no fundo desse movimento, faz o choque do movimento, né? Aqui, ó. A gente faz o choque do movimento no cenário mais macro e perde essa referência. Então, essa referência vai para o abraço, né? O que valida para a gente é esta onda, que ela não mitiga, a gente estende essa onda, tá? Então, estamos olhando essa estrutura. O que também a gente tem uma quebra da estrutura aqui, ou seja, um choque do movimento. Para a gente visualizar menor, vamos para o tempo gráfico menor, né? Ó, o momento que ele faz o choque foi aqui, ó. Aqui ele já vem, já mitiga, já rompe novamente. Então a gente pode estar observando essa onda baixista. O que valida para a gente este POI, vendedor, e valida para a gente esse fair value gap aqui, ó, tá? Isso no macro. Estamos olhando o macro ainda, tá? Olhando aqui ainda, temos regiões compradoras aqui abaixo. Isso no macro também. Região de liquidez aqui, ó, no macro também, tá? Só vamos deixar marcado. Não é o ponto mais interessante para mim. E aí temos dois imbalance aqui, um order block gigantesco. Vamos marcar, né? Vamos marcar e a gente dá uma refinada. Esse order block aqui é muito grande, né? Vamos trazer para os 15, para a gente começar o refino. Ó. Esse refino aqui, a gente vem para cá. Esse imbalance, olha aqui, ó. Ele veio pequenininho para cá nos 15, ó. Tá vendo? E ficou um aqui, próximo aos 50. Então, como se tivesse ficado duas estruturas. Se eu trouxer para os 5, eu vejo ele só aqui, ó. Tá vendo? Que, inclusive, ele tá... Aqui a gente tem liquidez, ó, na extremidade. Então, o mercado ainda pode fazer este movimento, tá? Esse movimento é interessante para ele. Então, aqui a gente pode refinar esse cara para cá. Esse Family Gap já não existe ali para a gente, existe esse aqui, ó. Aqui, para mim, isso aqui pode ser sim, ele fechou o gap, tá certo. Tá? Ah, olhando aqui, temos um buy to sell também, que me interessa. Tá de olho nele. E esse imbalance. Bom, vou deixar aqui para observar essas regiões, certo? Aqui ainda, vamos voltar para os 15 rapidinho. Nos 15 a gente não vê quebra de estrutura ainda, ó. Quebra de estrutura está aqui nos 15. Vamos descer para os 5. No 5 a gente consegue trazer ela para cá, tá vendo? Forçando um pouco mais, o que cria para a gente uma referência altista. A liquidez está aqui, você pode trazer para cá. Esse pode. Vamos só mudar a cor aqui. E a gente tem um POI praticamente validado aqui para uma possível compra também, tá? Então, quais são os cenários aqui pro S30? Temos esse cenário, temos esse cenário e temos esse cenário em cima. Ah, Luiz, às vezes eu não tenho 3 entradas aqui. O que você pode tentar? Tem duas. Você pode tentar um risk entry e caso você tome stop, você tenta uma confirmação depois, você entra um pouco mais seguro. Tudo depende também do tamanho do stop, o risco, o retorno que está proporcionando para a gente. O mercado aqui também proporciona algo assim, ó, pegar, tomar essa liquidez aqui e fazer isso é uma opção, tá? Aqui para trás, a gente pode dar uma refinada nesse cara aqui, ó, tá? E aqui abaixo tem uma liquidez. Olha esse pó aqui, ó. Trazer ele para baixo também. Mas temos muito imbalance aqui, ó. Temos que marcar também. Olha, tá longe ainda, não está do meu interesse. Nós temos essa situação aqui para o S100, tá? Temos essa situação para o S100. Tanto cenário altista no micro, tanto cenário baixista
no macro. Pensando que ele pode vir aqui para essa região ainda de desconto no macro, tá? Se a gente olhar numa hora, tá certo? O mercado ainda precisa vir para essas regiões, né, para talvez depois fazer expansão novamente, tá certo? Bom, euro USD. Começaram 4 horas também. O que temos, galera? O que temos? Ó, aqui a gente já vê aquela consolidação que a gente teve. O mercado expande, mitiga, rompe. Essa onda que a gente estava olhando, né? Vamos ver. Se a gente observar, essa onda já foi perdida, né? Onde começou o choque da estrutura? O choque da estrutura começou aqui, ó. Tá vendo? Choque dos 60, tá vendo? Choque dos 60. O que tem no choque dos 60, tá, galera? O seguinte. Ó, galera, meu sobrinho tá aqui, se escutar um choro, tá? Mas, ó, o seguinte. ah, Vamos apagar esse aqui que já foi pro abraço, tá? Essa onda não mitiga, cria liquidez aqui, né? Aí a gente estende, tá vendo? Liquidez, e a gente tem essa região que rompe estruturas aqui, tá certo? Rompeu a estrutura, a gente passa para nova liquidez. Aqui. Nova referência nossa. A gente tinha ponto de liquidez aqui, ele já mitigou e já rompeu novamente. Então, mais uma vez, a gente vem trazendo nossas estruturas, ó. O mercado não mitiga, não mitiga, a gente tem que... O mercado mitiga, inclusive faz um choque, cria nova referência. E essa estrutura aqui, ela quebra a que a gente estava principal. Então, pronto, achamos nossa referência principal. Podemos usar isso aqui como possível liquidez. Vou só para 60, só para a gente ver se a gente consegue visualizar melhor isso. Beleza? Temos essas estruturas. Ah, aqui temos duas situações, tá, no EURUSD. Tem duas maneiras de estar olhando aqui. Seguinte, tá vendo lá no 4 horas que a gente estava com essa referência autista, né? Essa referência autista foi perdida aqui, ó, a referência principal, nessa onda. Então, se você está olhando essa micro referência e validando esses pós para venda, não, está errado. Tá? Então, ó, se você está olhando aqui numa hora, por exemplo, essa referência, ó, depois vir para essa, já mitigou e veio para essa, não está errado, tá? É como se estivesse olhando uma estrutura um pouco mais micro. Mas eu vou dar preferência para maior aqui, certo? E vou achar uma estrutura menor. Então, por exemplo, o que que eu vou pensar aqui? Vamos lá. Nossos pós, vendedores, tá? Imbalance, order block, tudo isso no mais macro ali, né? Vamos descer para os 15. Nosso imbalancezinho, nosso pózinho, tá? Nosso pó também é um buy to sell, super interessante. Beleza. Temos esse cara. Eu precisava dar uma refinada nesse imbalance, ó. Tá grande para mim. O meu stop não entra aqui, ó. Não tá dando para refinar. -2. Ó, -2, tá bem forte esse cara. Tá em todos os tempos gráficos ali, tá? Então, a gente pode observar esse cara aqui, ó. Que inclusive quebrou a estrutura aqui, ó, e criou uma referência autista também, tá? Então, eu posso também estar olhando esse cara aqui, ó, como uma possível compra para esticar o movimento até a região de liquidez, né? Então, ó, inclusive, ele tem um sell to buy que é interessante. Então, o mercado pode até fazer isso aqui, ó. Dar uma compra para a gente nessa estrutura, tá? Por enquanto está interessante. Vou deixar nos 15 para a gente ver.
um pouquinho melhor, né? E a gente tem também um poi aqui embaixo. Temos duas regiões, certo? Para essa estrutura. Ó, nos 15, ele tá aqui, nos 5 ele tá lá. Vou deixar nos 15 que ele tá até menor pra gente, tá certo? A gente tem essas duas estruturas aqui. E depois temos, subindo com ele, né? A gente ir para a estrutura mais acima, certo? Quem tá forçando essa estrutura tá vendo esse poi aqui para venda, ó. Então, vou deixar ele marcado aqui só. Tá? Fica de olho nele. Onde tem liquidez? Tem liquidez aqui, por enquanto, ó. Aqui, que já tomou e fez o choque. Pode ser que jogue para esse pó e volte. Mas aí, igual eu falei, talvez não estenda muito. Tenta vir para esse movimento. Mas deixa marcado aí para dar uma olhada. Um pouco mais agressiva essa entrada, mas válida também, tá? GBP/USD. Vamos começar nos 4 horas também. Vamos lá. Mesma coisa, a gente fez o drop, base, drop. Essa região mitiga, rompe. Vamos só ver se realmente mitiga, né? Beleza, mitigou, rompeu, fez a nova referência, perdeu essa referência principal, tá? O que a gente tem que observar quando acontece isso, galera? Onde foi o choque, né? Essas estruturas. Então, por exemplo, a gente teve um choque aqui do movimento, ó. Tá vendo? Aí, expansão, mitigou, rompeu. Aí, rompeu. A onda que rompeu foi aqui, então. Já, mitigou, rompeu. Mitigou, rompeu. Mitigou. Mesmo esqueminha do EURUSD, ó. Mesmo esqueminha. Rompeu. Vamos descer para uma hora aqui, porque já está uma estrutura melhor. Aqui, ó. Onde aconteceu o choque? Choque. Aqui. Onda que rompeu o choque. Aqui. Não mitigou, então você tem essa referência principal. Essa que foi para o abraço. E perdeu ela, né? Essa que é a sua principal. Inclusive, a gente tem um POI aqui nos 50%. Esse é um cenário um pouco diferente. Temos esse buy to sell. Temos esse imbalancezinho que criou para nós um fair value gap. Certo? Interessante. Vamos descer para os 15. Nos 15 temos nosso choque. Opa! Nosso choque. Cria para a gente uma micro referência. Vamos descer para os 5, que eu não estou enxergando, né, cara? Essa micro referência. Tá? Essa micro referência, deixa eu de outra cor. Ela já mitiga, tal, e rompe. A onda que rompeu foi essa. Então temos essa onda rompendo. O que temos um fair value gap aqui. E no tempo gráfico menor, a gente consegue achar, por exemplo, pós aqui, ó, tá vendo? Por que você traçou aí, Luiz? Temos pavio. Pavio, no candle, ó, é um order block no tempo gráfico menor, tá vendo? Passei por um minuto. A gente tem essa estrutura micro, ó, tá? Temos essa estrutura micro. Vamos voltar para os 15. E temos estruturas macro. Aqui, ó, no meu order block nos 15, que é marcado certinho. Marquei no pavio de uma hora. Temos estruturas macros nessa situação. Nessa situação do GBP/USD que a gente tem que esperar no momento, certo? Áudio USD, olha que belezinha que aconteceu com o áudio USD. A gente tinha esse último rompimento, essa, foi nada, parou nesse order block aqui, ó, do macro, e veio de uma vez, tá? Ah, operação, quem operou o macro, né, olhando. E até o final, quase 10-1 praticamente, tá? Então, assim, o que a gente está olhando aqui ainda? Essa pernada é a principal, que o mercado já parou,
Nesse AB, né? Ó. Estamos nela ainda. O que aconteceu aqui? Choque do movimento. Criação de uma nova referência baixista para entrar dentro desse movimento. Então, você tem uma outra baixista aqui dentro. Tá? Descer por uma hora. O que a gente tem aqui? Ainda movimentos baixistas. Este AB. Temos este AB. Temos um imbalance aqui. Temos um imbalance aqui. Onde temos liquidez e quebra de estrutura aqui, por enquanto. Eu vou deixar marcado como liquidez, certo? O mercado tentou romper fundo, criou um equal lows aqui. Então temos liquidez aqui também no marco. O mercado quer vir romper aqui. Só que às vezes ele não teve força. Então ele busca liquidez em outro ponto para fazer isso. Tá? Para depois às vezes voltar. Tá certo? Bom, 5 minutos, vamos tentar refinar isso aqui. 5 minutos, consigo refinar essa estrutura. Consigo refinar esse AB. Esse embaraço entra no final dele. Consigo. Eu refino isso aos 15. Deixa eu ver. Mas está meio grande ainda. Deixa eu ver a pontuação disso. Bom, deixa eu marcar uns 15 aí. Tá? Ó, aqui também tá nos 15. Interessante esse carinha aqui. Tá? Vou deixar ele desmarcado aqui pra gente. Certo? Deixa eu vermelho. Esse aqui só para me perder com a referência baixista. Qual que o nosso é? Movimento. Vou ir para o rompimento do fundo, mas antes ele busca liquidez. Certo? Ah, aqui nos 15, a gente tem um cenário micro ainda, né? A quebra de estrutura. Quebra de estrutura. Criação de micro referência. A onda que rompeu foi essa, já mitigou. Já mitigou. Não mitigou. Não, mitigou, né? Ó, mitigou. Tá rompendo. Vamos passar por 5. Ele tá nessa onda aqui, ó. Tá? O problema aqui é que ele criou, ó, um equal lows aqui. Ou seja, liquidez. Eu vou estender essa referência nossa e validar esse POI aqui nosso, para uma compra, tá? Então a gente pode pensar talvez nesse cenário e tentar trazer o mercado até lá em cima. Aí a gente vem surfando com ele. Se ele rompe aqui, ó, a gente vai criando uma referência, surfando com essa estrutura até chegar nas referências macros, onde a gente sabe que tem liquidez, né? Para jogar para os pós de interesse para depois o mercado cair. Certo? O SDCAD também aconteceu uma estrutura bem parecida, né? Ó. A gente tinha um POI aqui numa hora, ó, que é o pavio desse cara, o mercado parou aqui e quebrou a referência. Então, deixa eu parar aqui. A onda do SDCAD foi essa, que rompeu aquele último topo. Foi essa ondona. O mercado vem na mitigação, deixa eu tirar esse alarme aqui. Faz um choque do movimento, quebra a estrutura aqui, cria uma nova referência altista, né? Por exemplo, uma hora. A gente começa a bater nessa estrutura. Ó. A gente tem um POI aqui, no meio de uma hora, a gente tem um ferro gap aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem um choque, inclusive. Temos essa estrutura baixista, o mercado vem, mitiga, aí vem, mitiga, vem, mitiga, tá nela. Então, vou deixar ela em vermelho, dá para entender. Descer para os 15, vamos refinar.
Refina aqui. Inclusive aqui a gente tem um OB junto para fazer uma intersecção, tá? Temos esse OB aqui dos 15 também, refinar, tá? Beleza. A estrutura aqui é essa, ó. A gente vir, comprar aqui. Cuidado que o mercado já mitigou até os 50 dessa pernada, ó. Ele já pode expandir novamente. E aí a gente cria uma nova referência e vem com ele aqui, ó. Tá? Então só cuidado com essas vendas, ó. O mercado também já mitigou aqui, ó. Tá? Ele pode criar liquidez aqui e validar esse pó aqui em cima. Tá? Mas não sei se é a melhor venda aqui. Tá? Pelo fato de ele já ter mitigado, deixar um cuidado. Tá? Só fiquem de olho. Tá bom? Bota os alarmes aí. Tá? Ah, onde o SD a gente já fez? O SDK já fez. Ah, o SDJPY. Tá? Olhando 4 horas lá no SDJPY, a gente tem aquela referência gigante lá, né, que meio que fez o choque, fez isso aqui, ó. Eu não gosto. E ele estava criando a consolidação aqui, ó. O legal agora, que a gente pode até dar uma forçada, é o mercado, ele perdeu essa consolidação, né? Fazendo essa quebra de estrutura, criando essa onda, ó. Criou essa, não mitigou, veio nessa, tá? Então, ó, descer por 1 hora, a gente pode estar observando isso. Usar essa região como liquidez e validar os pós aqui, ó. Por exemplo, tá? Se a gente tivesse por os 15, a gente tem outro cenário também. A gente tem um cenário de quebra de estrutura, micro. O mercado vem mitigando. Outra coisa. Já mitiga, rompe novamente. Mitiga, rompe novamente. Aqui. Ele está vindo para a região de liquidez. Ah, Luiz, temos pós aqui? Temos, tá? Se ele criar liquidez aqui, podemos validar esses pós aqui, inclusive, ó. Tá vendo? Esses pós estão validados, sim. Só toma cuidado com a liquidez, mas se ele deixar, por exemplo, vir assim, ó, deixar a liquidez aqui, a gente pode executar aqui para tentar subir com ele. Não vejo problema nenhum. Inclusive, aqui temos a validação, né, ó, dessas estruturas. Esse pós já foi validado, né? Ele foi testado, na verdade, e sentiu. Então, eu vou ignorar ele e vir para o de cima. Ah, esse aqui de cima. Que a gente usa, talvez, esse topo aqui, ó, como liquidez para fazer isso. Ó, tá? E lá embaixo, né, temos esse e temos aqui embaixo. Vamos só ver se eu consigo. A gente estava no 60 aqui, né? Esse point no 60. Vamos ver se a gente consegue dar uma refinada ali para cá. Ótimo. Perfeito. Vamos esperar esse cenário aqui para o SDJPY. Beleza, galera? Bom, vamos fazer o seguinte.